Pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Fórum Metrô. Como eu estava falando, mas acho que tem pessoas novas, então eu vou fazer a apresentação completa aqui. Bom, o Fórum Metrô é uma produção da O Quadro Produções, nossa produtora aqui de Curitiba. Tem apoio da Beck Bros e do Cine Passeio. Cine Passeio e CAC, né, são um conjunto aí de instituições. O projeto é realizado pelo Programa de Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba, que é o nosso mecenato aqui, com incentivo das empresas, o Instituto de Oncologia do Paraná, Instituto Joanir Zonta. O Fórum é um braço do Metrô, Festival do Cinema Universitário, que é um festival de cinema universitário, que a gente produz também, que acontece em setembro, de 3 a 7 de setembro, na Cinemateca de Curitiba. Convido vocês a acompanharem as divulgações e irem no festival. A ideia é um pouco do surgimento do fórum, tem um pouco uma vontade da gente, além de ampliar um pouco assim, né, as discussões de cinema, né, mas também falar a proposta dessa edição é falar de funções de cinema, então é ampliar um pouquinho isso para a gente dar mais atenção para outras funções do cinema que não é a direção, né, e o roteiro, que são geralmente as funções que são mais consideradas como autoria ou que são mais destacadas. Os próprios festivais e os cursos de cinema fazem muito isso, de centralizar muita coisa na direção, e a gente quer chamar a atenção que outras funções do cinema, né, também tem muita importância para a construção de um filme, né, estética e politicamente, enfim, e também tem uma proposição de autoria. Mas, enfim, não vou estender muito, né? Já falei demais, falando demais. Então, a gente está agora com a nossa mesa de montagem. Mesa de montagem é um nome meio feio de falar, né? Mas é mesa sobre montagem de cinema. Com os nossos convidados aqui, o Gabriel Borges vai fazer a mediação da mesa, mas também é um convidado, um montador vai falar. O Pedro Jongo e o Renato Valoni. E o Renato ainda está dando a Masterclass, que é no nosso horário seguinte, às 19h. É o segundo dia da Masterclass. Para quem perdeu o primeiro dia, pode vir no segundo dia também. É uma Masterclass que a gente abriu inscrições, mas também tem umas vagas, então chegar aqui 19 e tiver vaga, a gente libera. É isso, vou passar o microfone para o Gabriel. Obrigado, Anderson. Bom, pessoal, obrigado pela presença de vocês aqui hoje também, né? Acho que o Anderson falou disso, mas essa está sendo gravada, então o pessoal também vai acompanhar depois. Muito bacana isso. Bom, eu sou Gabriel Borges, sou graduado em Cinema e Audiovisual pela Universidade Estadual do Paraná, também sou mestre em Cinema e Arte do Vídeo pela mesma universidade. Hoje faço doutorado em História pela Universidade Federal do Paraná e trabalho principalmente com montagem e curadoria, assim, só para também localizar de onde falo. A gente combinou uma dinâmica que talvez seja um pouco diferente das dinâmicas das mesas até agora, talvez não, mas a gente vai fazer umas falas iniciais, um pouco provocadoras de como a mesa vai seguir, e daí depois a gente volta, eu faço algumas perguntas para o Pedro e para o Renato, e daí depois a gente abre para vocês, para o público, ok? Bom, então, para começar, a gente vai fazer a ordem Pedro, Renato, e depois volta para cá. Beleza? Então, Pedro, se quiser começar. Isso aí, gente. Primeiro, obrigado aí pelo convite, pessoal, Christopher, Anderson, a Mia, que eu não conheci, Amanda, Gabriel, Cine Passeio e tal. E o Metrô, né, um festival tão massa, assim, tão importante que para a cidade. O Renato está aqui, acho que massa poder estar junto aqui contigo. E acho que a tua presença aqui, ela também dá para mim, pelo menos, ela dá um tom assim da conversa para onde a gente vai, que é uma coisa assim. Acho que você sempre traz uma coisa dessa posicionamento político mesmo, e essa é uma questão de posicionamento latino mesmo, que acho que dessa presença latina, que eu acho que é tão importante aqui em Curitiba, assim, a gente relembrando, assim, relembrar desse nosso espaço, né, onde a gente está, assim, né. Então, acho que para começar, eu começo me situando por aí, assim, e eu não sei, acho que a montagem é isso, a mesa de montagem, né, a mesa de montagem. A montagem é um termo tão amplo, né. Podia começar falando do termo, né, porque muita gente fala de edição,
E a montagem, eu acho que eu gosto da montagem, assim, acho que me representa melhor. Mas a montagem é um tema que cabe para falar de tanta coisa, né? A gente monta muita coisa, assim, né? Pode montar uma brincadeira mesmo e pode montar uma coisa séria, assim, pode montar um time, pode montar um jogo, pode montar, enfim, bilhão de coisas aqui que dá para ser montado, montar um plano, uma estratégia, um, uma coisa assim para destruir alguma coisa ou alguma coisa para fazer algo bonito, assim. Mas é isso. Acho que a montagem para mim ele para começar num lugar assim que eu acho que eu tenho estado, assim, que é um lugar meio ilhado mesmo, né? Penso muito nesse lugar da ilha de montagem como um lugar da piração minha individual, onde eu passo muito tempo sozinho, né? Fritando meus miolos assim mas com o material, né? Com esse material bruto que chega ali para mim e, e eu e é uma coisa assim que ali começa uma reflexão que eu acho que é isso. Tem esse lado político que se você não tomar um cuidado assim, você está muito isolado. E se você não tem essa atenção redobrada, né, aonde que você tá, o que você está fazendo, para onde você está indo, para onde você está pisando, assim, você pode cair em lugares, eu acho que errados mesmo, assim, ou não errado, mas vamos dizer assim, você vai tá numa deriva ali, né? Então, eu acho que é importante essa questão de trazer os posicionamentos, como é uma questão política mesmo, a gente trabalhar com montagem, porque sozinho a gente se condiciona tá de uma forma, mas é isso, é uma discussão coletiva, né? E então, mas eu penso nesse lugar da aí é filosofia que eu penso assim mesmo de que a montagem é esse lugar que é quase um lugar de confessionário, assim, né? O material chega, o filme chega e a gente está ali, a gente sabe de tudo, assim, né? As meninas estavam falando aqui na mesa de assistente de direção e é um lugar onde você sabe de tudo, assim, do filme, ou muita coisa, não tudo, mas quase tudo. Você sabe dos problemas, das glórias, dos medos, né? E eu acho que o filme chega na montagem com muito a direção chega ali às vezes com muito receio, então tem uma coisa, um fator humano ali que eu sinto que é um trabalho muito complexo, assim, que é o de você lidar com as frustrações de uma equipe toda concentrada numa pessoa, ou os amores, ou o excesso de amor, ou o excesso de frustração, ou não saber o que está acontecendo. Então, assim, é um lugar onde realmente é um lugar massa, assim, porque você tem que estar de coração aberto ali para poder olhar aquilo com carinho e pensar no melhor, no que há de melhor ali, né? Então, eu acho que essa coisa da montagem de você receber um monte de coisa na sua mão, sozinho, às vezes com alguém acompanhado, mas acho que cada vez mais assim, sozinho, né? Porque tá cada vez mais, manda online, né? Então você recebe, as pessoas estão com cada vez menos tempo, assim, né? De sentar perto e trocar essa ideia, assim. A própria direção às vezes chega nesse momento tão assim exausta que ela só quer, ó, tipo tem aquele meme, né? O cara bota um negócio estragado, ó, me arruma aí, me traz aí de volta, né? E a gente tem que fazer essa coisa de olhar aquilo lá, aquele negócio bruto lá e tentar trazer algo que remete a uma esperança, assim, né? Você tem que trazer alguma esperança para quem está para a direção num primeiro momento, né? E acho que nesse caminho é um processo, acho que muito de uma defesa mesmo do filme, do material do filme e do que está sendo proposto ali de conseguir defender os atores, atrizes deles mesmos, às vezes, né? Ou encontrar o que há de melhor e mais bonito ali nos erros também, né? Aprender a descobrir esses erros ali, né? E gostar deles. Erro eu falo assim, né? Estou pensando aqui no
na queda do céu, já para dialogar junto aqui, que acho que até veio junto aqui, que são cenas que a câmera se perde e vai, e são cenas que facilmente cortáveis assim em algum num método menos mais convencional, ou que você está assim querendo uma perfeição fotográfica. Então é um lugar onde você também está ali meio à revelia também, peitando, né, ou encarando a fotografia, o som, e falando, não, aqui não vai, o som aqui não importa, só tá sem som, vai esse plano aqui e vamos construir. Então eu acho que é um lugar de muita invenção, assim, e eu gosto disso. Acho que é desafiador, assim, e é muito solitário. Então acho que é aí que voltam a questão política, porque além dessa solidão ser tipo um trabalho difícil, né, de estar sozinho muito tempo, horas a fio ali, eu acho que é o entendimento de que a gente está, né, na questão que eu já vi até uma conversa que o Renato teve, que é do tipo assim, isso é uma força de trabalho, né? A gente estamos numa uma parte, tem essa parte intelectual do nosso trabalho, né? Mas tem uma parte técnica, tem uma parte muito humana, que é essa parte que você tem que olhar as coisas com esse profundo carinho, assim. Mas é um trabalho, é uma função, como eu posso dizer, é trabalho, cara, é trabalho. Você está trabalhando, é uma parte de trabalhista mesmo, assim. Então, que aí é um outro ponto que eu, só para também fazer um panorama de coisas que me vem à cabeça, assim, porque eu sou daqui de Curitiba, assim, né? E eu acho que tem uma coisa muito interessante que a gente não... Estava conversando aqui com o pessoal agora fora, que a gente não tem referências de pessoas mais velhas. Se mais velho, eu falo assim, com 50 anos, assim, que tenham... o cara vive bem, vive numa vida normal, o cara é um trabalhador do audiovisual e ele ganhou a vida como montador. E não tem essa referência aqui na cidade. Isso é muito prejudicial, assim, no sentido de você falar assim, como é que você vive disso, né? E aí eu acho que a partir do momento que eu comecei a sair daqui, conhecer outras pessoas de outros lugares, eu vi que tem gente que trabalha com isso, vive disso. Não é tão simples assim, tem 1000 camadas, mas é um trabalho, né? E aí existe a associação que faz a gente, né, tá junto, que tem tabela, tem horários, porque diferente da assistente de direção, que também é um trabalho que está ali o tempo todo, né, manejando algo meio criativo, técnico e psicologia, desejos trabalhistas, né, arranca-rabo ali. A montagem também está fazendo isso, mas solitariamente, muitas vezes. Então, assim, é muito fácil de cair num lugar assim, de abuso mesmo de trabalho, de você não receber, você trabalhar infinito, porque também você se apega, e aí chega num ponto que é isso, você está defendendo o filme, né? Você defende o filme a todo custo, porque você passou 1000 horas ali vendo aquilo. Então, junto, acho que a gente consegue ir chegando a estratégias para se estabelecer. Mas é isso, acho que resumindo, assim, acho que esse lugar da ilha mesmo, que é isolado, mas sempre acho que tem um barco ali, tem uma mensagem na garrafa, a gente vai conversando, vai dialogando e vai trocando, e é um lugar também dessa filosofia, e tem um lugar prático ali, né? Então é isso, para falar assim, uma fala, né, esquizofrênica ali, que dá também, que é um pouco disso, assim, né, cara? Acho que tem essa coisa da montagem que é um pouco ritmo, então você vai montando, tem a coisa de ter, assim, né, a organização, é um trabalho da montagem também ser organizado, né, mas também tem a parte que é impulsivo, então acho que faz parte aí desse universo. Para começar, assim, só para dar um... Bom, obrigado, Pedro. Obrigado, Gabriel, a vocês do fórum. E é muita coisa para organizar. Enquanto você falava, eu ficava tentando
estruturar aqui de onde partir, né? E uma mesa de montagem, uma mesa de corte, né? O que a gente corta para falar aqui, né? E eu fico pensando, né? Refletir a montagem hoje, em 2025, no momento em que as tecnologias atomizaram e o excesso de imagem, o excesso de informação, o excesso de tudo, quando a nossa cognição ela é sequestrada, né, pelos meios de comunicação que se multiplicaram através da internet, da rede social, quando a gente passa a viver um tempo onde nós somos produtores de conteúdo, entre aspas, né, conteúdo, TikTok, Instagram e tudo isso, e a gente sempre tem uma opinião, a gente sempre tem uma montagem sobre alguma coisa, e é difícil falar de montagem hoje, né? Num tempo onde pensar e recortar imagem e som se tornou a mais-valia das big techs, por exemplo, né? Porque todo mundo aqui, de uma certa maneira, acaba sendo capturado por esse sequestro cognitivo e passa a montar, elaborar conteúdos e oferecer conteúdos para um imenso vazio social e global, né, que é a rede social, para simplesmente fazer com que cada um aqui se tornasse um provedor de mais-valia para essas grandes empresas, que são as big techs. Então, assim, falar de montagem a partir daí já dá um nó na cabeça, né? Porque é isso, a gente... Onde fica o trabalhador e a trabalhadora de montagem hoje, com essa velocidade dessa avalanche que soterra a gente, que é a produção de conteúdo? Porque o montador e a montadora, historicamente, são os... né? Eles sempre foram as pessoas que recortavam um material bruto para produzir um conteúdo, através do cinema, através do audiovisual. E isso foi absolutamente, eu vou dizer assim, sucateado. A gente está cada vez mais... O debate sobre a autoria da montagem chega atrasado. Chega absolutamente atrasado. No momento onde a ideia de autoria já foi sucateada e soterrada pelo excesso de produção de conteúdo, né? Então, estou tentando organizar aqui um pensamento. Assim. A gente olha para trás e, por exemplo, nos anos 60, Novelle Vague, né, cinema novo, influenciados pelo neorrealismo, né, toda aquela ideia de fazer com que o cinema, ou a crítica de cinema, no caso do Bazin, Novelle Vague, organizasse uma noção de mundo, né, onde as utopias estavam em transformação, e essa organização de uma noção de mundo, passando pelo cinema, de repente, a gente chega num novo século, onde qualquer possibilidade de organização de um mundo é destruída, eu acho. Não sei se eu estou falando besteira. É destruída. Por quê? Porque o sonho da câmera caneta, do Bazin, lá, do Godard, né? Não, a gente... né, vamos fazer aqui a chinesa, vamos fazer esses filmes que são filmes manifesto contra o Vietnã, ou no cinema novo, vamos fazer os filmes que são um manifesto contra a seca no Nordeste, né? Ou na Colômbia, vamos fazer ali a Marta Rodrigues e o Jorge Silva, vamos fazer um cinema com os camponeses, ou na Bolívia, com o Jorge Sanginés, o Grupo Camal, né? um cine junto ao pueblo, né? lá. Enfim, todo um movimento, né, de cinema, o qual propuseram lutas, deixaram linhas para a gente seguir, e que eu olho hoje, talvez de uma forma pessimista, não sei, mas também ao mesmo tempo um pessimismo que me faça mover para algum lugar, que parece que essas lutas foram todas confrontadas pelo capital. Parece que houve uma estratégia das grandes elites, né, agora eu vou tentar situar, das grandes elites que têm noção do poder do cinema, a começar por Hollywood, né, de massacrar qualquer movimento
teórico e prático de um cinema que possa libertar a sociedade global. Não sei se estou me fazendo compreender. Então, quando eu venho para uma mesa de montagem e te escuto, né, que tem esses segmentos do trabalho, da solidão no trabalho, da criação solitária, que ao mesmo tempo é povoada, como diz o Alain René, quando ele foi montar lá o Noite Neblina, que ele se deparou com aqueles cadáveres do Holocausto, né, e ele fala, nossa, lidar com aqueles fantasmas ali na ilha sozinho, eu estava cercado de fantasmas, né, eu estava cercado de um povo, estava assombrado por uma multidão. Então, assim, são contradições que vai para o campo filosófico. Então, assim, eu tento estruturar o pensamento aqui com vocês da montagem no campo conceitual filosófico, no campo político, de tomada de posição, e no campo do avanço da tecnologia. Acho que são 3 eixos para a gente conversar. Né? Porque o campo filosófico, conceitual, ele, impreterivelmente, ele vai passar pela política. Ele vai trazer a política, qual o lugar que a gente fala. Né, o campo da tecnologia, a gente vai se deparar com aquilo que atomiza, ou massacra, ou sucateia o nosso trabalho, né, tirando o nosso protagonismo com relação ao que é a montagem, uma vez que eu começo essa fala dizendo, né, que essa cognição sitiada, não, esse estado de exceção do olhar e da produção da imagem, sucateia cada vez mais a montagem. Né? Como é que a gente vai falar sobre a questão trabalhista hoje? Como é que a gente segmenta um montador ou montadora de documentário dos montadores e montadoras do TikTok? Essa luta junto ao povo, ela é possível? É possível um produtor de conteúdo no TikTok se somar à nossa causa? Entende? Ou seja, existe um projeto em andamento de mais de 80 anos que é o seguinte, aí é fácil, desmobilizar as massas. Desmobilizar as massas, eu acho. Então, como que a massa de montadores e montadores, nesse momento, consegue se mobilizar diante de um excesso de produção de conteúdo, que é, na verdade, um excesso de oferecimento da mais-valia, que é o seu talento, que é o seu brilho, que é a sua forma de pensar. Né? Então, assim, quando eu reflito sobre a minha carreira, igual eu fiz ontem, eu fico pensando, caramba, eu estou com 43 anos, eu trabalho com montagem há tantos anos, até hoje eu não consegui comprar minha casa própria. Quem que está acumulando o capital simbólico e material de tudo aquilo que foi oferecido ao longo da minha trajetória na montagem? Acho que é por aí. Acho que é por aí. Obrigado, gente. Acho que queria, bom, a partir de tantas considerações de vocês, acho que o Renato aponta para um caminho importante, assim, né? Como pensar esse avanço tanto das tecnologias e daí por consequência dos programas e dessa constante reatualização que a gente tem que ter no trabalho, e acho que vocês que têm uma trajetória um pouco mais longa, de perceber como, claro, houve uma passagem da película para o digital, mas dentro do digital a gente está submetido a atualizações constantes dessas mesmas empresas que comandam não só a maneira de exibir os filmes, mas também a maneira como esses filmes serão gravados. Então, uma atualização do Premiere, uma atualização do Avid, isso muda tudo, muda a maneira como o processo vai acontecer, muda a maneira como esses passos vão se dar. Essa maneira de um trabalho que também está muito relacionado com essa solidão, mas também com essa relação muito profunda com a máquina, né? E daí com o seu relacionamento com essa máquina, com a velocidade dessa máquina, a diferença que é você trabalhar numa máquina lenta, você trabalhar com uma máquina mais rápida, o quanto a diferença de um processamento de imagem muda o seu trabalho e o seu relacionamento com as imagens. E daí também, claro, o quanto esse tempo também é um tempo no mundo, né? O quanto você consegue agenciar esse tempo que você está dedicando para essa máquina e para esse material, e o quanto você consegue agenciar esse tempo que você está dedicando para o mundo e para a vida. Né? O quanto você consegue dedicar esse tempo dentro da ilha, e o quanto você consegue colocar essa ilha, povoar ela também da sua vida. Né? O quanto você consegue viver a sua vida junto dessa ilha. Entendendo porque acho que tem uma coisa fundamental dentro do trabalho de montagem, que é a ausência de uma ordem do dia. Né? O quanto uma ordem do dia delimita um início de set, um final de set, o quanto dentro da montagem não existia uma ordem do dia que você não se autorregule,
não pode limitar o trabalho a você trabalhar até não sei que horas, você ter que ser forçado a trabalhar até não sei que horas, você receber mensagens de trabalho a não sei até que horas. Então, essa dimensão da regulação de um trabalho, e acho que isso está fundamentalmente ligado a esse avanço das tecnologias, a esse avanço, de novo, de um material e de uma vivência política que se dá no mundo, né? Tinha separado algumas coisas para falar nesse primeiro momento, que acho que também tem a ver muito com as falas de vocês. Assim. Falei antes assim, que trabalho bastante, além de trabalhar na montagem, também com curadoria para festivais de cinema, e acho que a gente, dentro desse trabalho, claro, tem uma relação óbvia, muito lógica, assim, de, como o Pedro falou, né, a montagem se dá em muitas ordens, né, a montagem enquanto conceito, né, enquanto palavra, você monta uma brincadeira, você monta uma seleção de um festival, você monta uma ordem, uma ordenação de coisas. Ao mesmo tempo, quando a gente está lidando com a montagem, me parece haver um trabalho muito profundo de seleção de imagens, e daí, de novo, e também de escolher o que daquilo não será mostrado, né? E de um esforço, de uma relação ética, que justamente as empresas parecem eliminar do jogo, muitas vezes, né? Relação ética que você também cria com essas imagens, uma relação ética que se dá, claro, com as pessoas que estão habitando aqueles planos, com os personagens daí na ficção que estão habitando aqueles planos, com os atores que estão personificando esses personagens, mas também com os trabalhadores que estiveram envolvidos na criação dessas imagens, né? Que relação você tem com a existência dessas imagens? E queria partir um pouco daqui para encaminhar para uma primeira pergunta, que é justamente de que maneira a gente, enquanto montadores, recebe esse material filmado, gravado, captado de uma determinada realidade ou de uma determinada produção, e de que maneira a gente se relaciona com aquilo que não está no plano, com aquilo que está fora do plano, com aquela história a história da gravação daquela coisa, com as frustrações de alguém que filmou aquilo e talvez não tenha chegado naquele lugar que ela queria, mas é aquilo que está materialmente ali, fisicamente ali, e é aquilo que você tem para lidar. Ou de que maneira, dentro do documentário, você está lidando com esse recorte de realidade. Como que vocês, enquanto montadores, lidam com essa imanência daquilo que está presente no plano e com o que não está dentro do plano? Várias coisas, assim, né? Eu acho que se eu esquecer de responder essa, você me fala. Mas assim, eu vou falar uma outra coisa antes, que eu tenho uma coisa que eu tenho entendido, assim, eu tenho refletido também para mim, é que assim, acho que a gente nessa de fazer filmes assim, eu não sou só montador, né? Eu também tenho os meus projetos assim, e às vezes que eu saí para o mundo, que eu tive essa audácia assim pessoal de conseguir fazer o projeto acontecer e sair para o mundo, eu acho que foi muito bom, assim, acho que eu fui bem sucedido pessoalmente, eu me senti bem, assim, eu falei, acho que deu certo, porque eu trouxe essa bagagem da ilha, né, para o mundo, e eu acho que tem uma coisa que quando chega, né, aquele bando de coisa no HD, eu não sei, em primeiro lugar, eu não gosto muito de saber muita informação, não me importa muito, sabe? Não importa muito, assim, tipo, você vai chegar àquilo e você vai ver sem julgar, assim, essa é a premissa, acho que talvez é uma tentativa, né, de ver sem julgar, porque você pode estar lidando com materiais, assim, é isso, ali você vai ter que encontrar beleza, às vezes onde não tem, e como encontrar essa beleza? Talvez tenha, né? Você vai ter que enxergar aquilo, então você tem que estar muito livre, assim. Eu acho que esse espírito eu aí consegui levar para o meu trabalho que eu fui filmar, que eu fui em expedição, assim, né? Como é que fala? A saída da ilha, da minha ilha, né? E eu consegui sair e fazer o meu trabalho de fora dessa ilha e fui para outra ilha, no caso, que era Superagui, e aí eu acho que eu levei esse espírito de viajar mesmo, porque é o espírito da viagem no sentido assim, você faz um roteiro de viagem, vou para Curitiba, né? Você chega, faz o roteiro, tal, primeiro dia, vou sair num passeio no centro antigo, você chega, o avião pousa aqui, assim, aquela chuva, né? Aí o que você faz? Você não faz nada, você fala, não, vou ficar mudança de plano. Eu acho que esse método de viajar, assim, que você tem tudo planejado e fica se frustrando,
ele não funciona muito, né, para a vida, né, eu acho que e nem para a própria montagem. Então, se você ficar tentando ver e tentar encontrar alguma coisa ali no material, ficar esperando alguma coisa, então assim, eu acho que eu passo muito tempo vendo as coisas sem esperar nada, assim. E aí eu começo a me identificar com as coisas e gostar e como se fosse sem saber nada, assim. Eu gosto assim, nem ler roteiro eu leio, assim. Eu já tive até uma discussão assim com um diretor lá uma vez, assim, que ele, pô, mas leia, por favor. Eu falei, não, eu vou ler, em algum momento eu leio, mas eu gosto de ler mais pra frente, porque tanto faz, assim, porque se não tiver lá o que tá no roteiro, não, é, assim, eu não quero me frustrar ou ficar tipo, ah, poxa, não teve tal plano. Eu falei assim, poxa, tudo bem, assim, e aí, tá fazendo falta mesmo ou não? A gente vai descobrir isso naturalmente, assim, né? Então, tipo, são coisas que é meio que um negócio meio tal, assim, meio, né? Tipo, não sem não ação, você só vai indo e vai indo e vai tirando o que não é, tirando o que não é, tirando o que não é, até chegar lá. E eu acho que essa coisa aí da tecnologia, tentando cruzar todos esses assuntos ao mesmo tempo, que eu acho assim, é uma preocupação. Não sei se eu não sou uma pessoa pessimista, assim, eu tendo a ser sempre uma pessoa meio, vou olhar um lado positivo, mas tem uma coisa que você falou que é isso. A gente está num momento onde tudo é montagem, né? Já era muita coisa montada, né? Você montar o cavalo, montar não sei o quê, você já montava muita coisa. Mas hoje todo mundo tem não é nem que tem a possibilidade, acho que todo mundo hoje tem é quase uma obrigação imposta pelas big techs e por esse sistema que a gente está de montar a própria curadoria né, montar a própria montar curadoria mediada, né? Mas você tem lá 50 mil filmes e você escolhe ali entre aqueles 50 filmes, enfim, isso acho que não é uma montagem ali, vai, me esquece aí. Mas assim, você monta o seu perfil, você monta só quem você é, você tem essa coisa de montar os seus vídeos que você vai postar no TikTok. Todo mundo tem que ter um vídeo no TikTok ou no YouTube, as ferramentas estão mais fáceis. Então, acho que a montagem, ela talvez a autoria da montagem seja tipo discutir, não sei, o que a montagem é uma forma de pensar, uma forma de pensar que não é a de agora, ela não é a novidade, né? Ela não é, os montadores de cinema também não são os primeiros que estão montando alguma coisa, né? Sei lá, é, os surrealistas montavam os textos, né? Com a Cut-Ups, e o Walter Benjamin também já era montador com os textos dele. Então, assim, acho que e talvez antes tenha outras pessoas que já montavam coisas como forma de pensar, assim, mas talvez, e aí eu acho que é o que eu me sinto que eu tenho que fazer, assim, pessoalmente, que é estudar a montagem como uma forma de pensar, assim, no mundo, estar no mundo, que aí eu me sinto menos assim refém do tipo, pô, e se a montagem enquanto técnica ali de operar um software a gente acaba obsoleto aqui porque você clica ali, ele já detecta o melhor corte e tal, não sei o quê. Que isso não é uma ficção científica, é uma realidade, né? Tipo, e aí? O que vai acontecer? Não, mas eu tenho um pensamento de montagem que é algo maior, assim, sabe? Que é quase como se fosse assim, você saber escrever. Tipo, você sempre vai saber raciocinar, é uma coisa assim que, independente se o chat GPT vai escrever muito bem, eu acho que ninguém vai tirar a capacidade de elaboração de escrita que eu vou ter e o que isso faz de transformador comigo, assim. E aí eu acho que quando eu consigo sair da minha ilha e ir para o mundo, né, e fazer o meu projeto, ou estar junto com outras pessoas e levar o meu pensamento de montagem, eu acho que eu agrego muito, entendeu? E realmente eu me movimento de forma diferente. Porque é isso aí, quando eu vou fazer o filme, que é um filme que na minha concepção, com esse pensamento de montagem, eu vou sem determinados vícios de uma indústria que, tipo, beleza, eu não preciso me deparar, porque é isso, eu tô tentando imaginar as imagens de uma outra forma, e a montagem, ela propõe essa coisa do jogo mesmo. Então, assim, me parece que é isso, meu
meu lugar onde eu me agarro como algo positivo, eu falo assim, cara, isso é uma forma de pensar nova, 100, 150 anos, sei lá, onde você pode estar no mundo, as empresas estão entendendo isso, mas será que a gente está discutindo isso, né, largamente assim como beleza, no cinema, legal, tal, mas eu não sei qual que é o tempo de duração dos filmes, se eles vão durar para a eternidade mesmo, se vai ter tipo cinema de arte, isso, mas não sei se isso é o que importa, assim. O que importa é o que a gente, aonde a gente está nesse lugar, o que a gente está fazendo, como que a gente pode estar vivo e ser digno nesse mundo, assim, né? Enfim, não tento na questão trabalhista aí, tem outras coisas, mas é isso, tem muita coisa em jogo, assim, mas enfim, sei lá. É muita coisa mesmo. É porque, assim, peraí, você perguntou sobre como a gente lida com material, né? Porque essa coisa de... não é porque eu sou pessimista, mas é porque a longo prazo, você tendo ferramentas que organizam o teu pensamento e a tua seleção para você, a longo prazo, as novas gerações, de fato, ficam atrofiadas. E aí aprende a não pensar. A questão é essa. Por isso que o debate público e o marco regulatório é sempre importante, né? Para a gente lutar para que não se desumanize a relação com qualquer coisa que você vai criar, entendeu? Então, assim, o ChatGPT, as ferramentas, o machine learning, por exemplo, é justamente isso. É a máquina, resumindo, é a máquina de IA que vai compreender o seu estilo, né? A maneira que você monta, para daqui a pouco o Premiere você apertar um botão, eu quero montar igual o Pedro, vou apertar aqui o botão, a montagem igual o Pedro. Né? É tipo... Bota ali os 3 filmes ali, exato, ele vai, e aí a máquina lê aquilo ali e te entrega. Por quê? Porque isso não é questão específica do cinema, da montagem. É porque existe um projeto global maior por trás, que a gente sabe que é isso. É como é que diz? O Aníbal Quirrano falou isso, né? Existe um projeto social global que a permanência da crise no capitalismo interessa. Permanência da crise. Né? Quanto mais endividados no mundo, melhor. E para ter muitos endividados, quanto mais desempregados, melhor. Porque aí o Estado saqueia o banco. Quer dizer, o banco saqueia o Estado. Né? Então, existe um projeto de permanência de precarização. Então, o cinema está dentro disso. É uma coisa específica dentro de um projeto maior, global. Que é isso que a gente está falando. Então, assim, isso é uma coisa, né? A outra coisa é... O que mais que você falou? Você falou... lidar com o material. Como é que a gente lida com esse material? Eu acho que é importante a escuta. Até porque é justamente isso. É contra essa desumanização. Também é menos esse lugar individualista de eu, como um técnico profissional, lidando de forma individualista com o material. É importante a escuta, é importante eu ouvir o que o diretor, a diretora tem a dizer, é importante o primeiro gesto de montagem, eu antes de assistir o material ou antes de ler um roteiro, compreender o devir, né? O que é o desejo desses diretores, desses criadores, porque é muito curioso, porque eu já ouvi de várias gerações, muitos diretores dizendo, né? O documentarista em específico, né? O documentarista, o Geraldo Sarno falava isso, ele não conhece nada de si mesmo e nem conhece nada do mundo. Mas o cinema, ele vai nascer quando um brilho acontece nessa relação. Alguma coisa acontece nessa relação onde o documentário vai existir. E, geralmente, eles complementam. É por isso que eu não faço cinema por encomenda. Por isso que eu só vou fazer filme, só vou me relacionar com o mundo, com o cinema mediando, quando alguma paixão me desperta para isso. Né, que é absolutamente humano. Agora, diferente, os montadores, não. Os montadores, não. A gente sempre trabalha por encomenda. E a gente tem sempre que entregar a nossa parcela de emoção, de vida, de humanidade, de criação. A gente está sempre por encomenda, já reparou isso? E, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando sempre por encomenda, a gente está, às vezes, precisando defender, você usou essa palavra, né? Defender o filme do próprio diretor. Tipo assim, proteger o filme das besteiras que o diretor quer fazer com o próprio filme. Agora, o mais grave é que, geralmente, esse filme que você defendeu do diretor, certamente, quando ele circula, ele não te defende. A gente sempre trabalha defendendo algo
que não defende a gente. De maneira geral e total, eu acho. Então, assim, qual foi a outra coisa? Esqueci agora. Tinha uma outra coisa. Tecnologia. Hã? Softwares, talvez? Não, então, assim, ainda com essa coisa do material. Aí eu lido com essa. Aí eu faço esse recorte, escuto o que os diretores têm a dizer. E vou. Eu também, inclusive na Queda do Céu, a gente tinha algumas escaletas, alguns roteiros prévios. Né? A gente tinha uns estudos dos diretores, que já vinham por meses fazendo isso. Só que eu me permitia viver a força do inédito, do novo, daquilo que o material oferecia para mim. Entende? Eu não queria estar o tempo todo também, aí é uma questão de postura e tomada de posição, não me contaminar o tempo todo pelo que os diretores queriam e determinavam, tá entendendo? Eu queria também poder ter a autonomia de me relacionar intimamente com aquele material e oferecer possibilidades daquele material. Eu não sei se eu estou enrolando muito. Não, acho que e acho que dentro do que vocês estão falando faz super sentido essa e daí eu penso muito nisso, né? O quanto essa volta e a gente está sempre trabalhando pelo bem do filme, né? E acho que isso também às vezes prescinde de desejos autorais nossos enquanto montadores, enquanto pessoas que estão trabalhando com aquele material inédito, digamos assim, mas e também de muitas das vezes de desejos anteriores, tanto dos diretores de fotografia, das diretoras de arte, das pessoas que estiveram envolvidas na concepção daquela imagem que chegou, ou daqueles sons que chegaram até você. Para voltar um pouco, a tentar pisar um pouco mais em terreno firme, queria que a gente talvez falasse um tanto desse encontro desse momento de pós-produção também de criação, assim, né? Me parece que acho que quando entra nos processos, assim, tem algo que me encanta muito, que é chegar, olhar aqueles materiais e daí começar também a inventar sonoridades, inventar criações, inventar, enfim, acho que essa parte da sonoridade em específico eu queria ouvir um pouco de vocês, de como que vocês se relacionam com essa criação a partir do momento que você recebeu um material que está ali gravado e como que o que vocês já desde o processo de montagem implementam nesse material para que isso seja depois reverberado na pós-produção. Quanto não só de som, mas de alterações de imagem, o quanto de liberdade vocês se permitem com os materiais. Claro que isso varia de filme para filme, mas no geral eu queria ouvir um tanto de vocês desse momento de criação na montagem mesmo. Isso eu acho que acho que a palavra, na verdade, é isso. Quando eu falei, parecia que ia ser um ato isolado, né, de ficar ali, mas é isso. Acho que a escuta é a grande palavra, assim, real para tudo, né, inclusive para o material, né. A escuta do material, escuta das pessoas, você tá ali atento a isso. E eu acho que a escuta realmente é tipo, cara, talvez seja a coisa mais importante que a gente deva fazer na sociedade, assim, talvez, assim, porque é isso, ali você vai prestar atenção, né, Caio? Eu acho que é o que falta, assim, em vários sentidos. Mas, e aí eu acho que, por que eu tô enfatizando isso? É porque eu acho que o som é uma coisa que é uma preocupação pessoal, assim, minha, que eu gostei muito de música, sempre gostei muito de som, mas a gente acaba focado nessa imagem, né? E eu acho que quando chegam as coisas para mim, eu fico doido para poder melhorar algo sonoramente. Assim. Quando eu consigo fazer algo que tem som junto, eu vibro, assim, porque e aí se eu já toquei violão e gravei para dar um tonzinho ali, assim, já fiz muita coisa nesse sentido, assim, para tentar incrementar o filme, assim. Mas, cara, de alguma forma depende do filme, claro, assim, mas se eu sinto que tem uma liberdade, eu barbarizo com o material. Eu falo assim, o que importa é ficar legal, se ficar bom, ficar interessante. Eu particularmente, assim, acho que não tenho tanto pudor. Assim, foi assim que eu me criei, digamos assim, num lugar, porque também, primeiros filmes que eu fiz foram animações, né? Então, tipo, cara, eu fiz animação, assim, então animação é um negócio que você cria cada frame, né?
e aí fazer stop motion. Então, assim, para mim, não tem limite. Então eu amplio, reduzo, boto movimento de câmera. Claro, eu não faço isso de maneira aleatória. Eu tento trazer isso quando necessário, mas eu não fico apegado à originalidade da coisa, porque, não sei, não é sempre que precisa. Ninguém nunca me falou, não faça isso. Se alguém falar, ó, a gente não quer que você faça isso, eu sinto que não tem muito uma regra, né? Então eu tento fazer um desenho de som pro filme, sabe? Eu não gosto de ouvir som faltando ambiência, eu boto ambiência, eu tento já, não, lógico, é uma coisa assim muito fuleira, assim, né, para usar uma palavra que usaram agora há pouco, assim, é meio fuleira, assim, mas é só para para sentir, porque eu acho que o importante é se emocionar e você sentir alguma coisa, que seja raiva, você tem que estar junto ali. Então, às vezes, você precisa de som para ter esse sentimento. E se precisar botar uma musiquinha ali, pega um GarageBand ali, faz uma notinha e vai embora. Eu faço o que eu consigo na medida de. E eu acho que, de alguma forma, eu provoco assim, a galera que está junto a trazer referências disso para falar, ó, vamos botar aqui umas vinhetinhas de alguma coisa para dar uns brilhos, porque às vezes a galera bota aqueles sustos assim, e eu acho isso tipo uma falta de criatividade, assim, um recurso muito utilizado, assim, né? E aí às vezes é isso, vou tentando mas claro, depende de filme para filme. Eu nunca montei, por exemplo, um documentário político. Político no sentido assim, como pessoas falando, Câmara de Deputados, né? Nunca montei nada nesse sentido. Meus filmes sempre foram para um lado um pouco mais de uma fabulação mesmo, né? Mesmo o documentário, assim, que tem uma fantasia, uma fabulação em algum lugar, assim, não. Então é isso. Essa acaba sendo meu repertório, assim, né? Meus filmes de ficção que eu montei também são filmes que são bem fábulas, ou são filmes que são criativos. Eu acho que eu gosto desse lugar. Gostaria de montar um filme mais sério, assim, mais austero, né, digamos, que me demandasse, assim, mas nunca montei. Então eu acho que é isso. É um lugar, para mim, a montagem é um lugar que também é tipo, cara, é mágico, assim. Você não importa o que você está fazendo por trás, assim. Importa é a mágica acontecendo. Eu gosto dessa ideia, assim. Não sei. Não sei se tem um código de ética ali da Câmara dos Montadores lá, mas para mim é isso. Então, eu acho que quem estava na Masterclass ontem viu um pouco dos meus curtas anteriores. Eu acho que o som, para mim, sempre foi um elemento a mais de manejo para montar. Eu nunca separei, na verdade. Assim, acho que porque é isso, a montagem, os primeiros passos é sempre a descoberta da estrutura e do ritmo, né? Então, o ritmo, uma coisa que eu gostava de fazer e faço até hoje é chegar num corte interessante e ver o filme inteiro sem som. Assistir sem som para conseguir compreender o ritmo da imagem e a sonoridade da imagem. E depois fazer o contrário, ouvir o som e não ver a imagem, para você organizar o teu pensamento em relação a esses elementos, né? Eu nunca separei isso e lembrei de um processo de montagem que foi rico para mim, que foi o Sertânia. Eu montei o Sertânia, eu morei com o Geraldo Sarno 3 meses em Vitória da Conquista, e teve um dia que a gente acordou e ele falou assim, ó, aliás, era 6 da manhã, o bicho estava batendo na minha porta, assim. Vamos lá, vamos comprar alpiste pro passarinho, ou vai para a feira comprar mamão papaya e depois a gente monta. Às vezes a gente montava só 3 horas no dia, o resto era ajudando ele a trocar a cortina do box dele. E aí teve um dia que a gente acordou, o Geraldo, né? Isso por quê? Porque ele já tinha um domínio absoluto do que ele queria fazer do filme dele. Ele já pensava a Sertânia há 20 anos, então a relação de trabalho com a criação do Sertânia era uma relação muito natural, assim, não tinha aquela coisa de bater ponto. O Geraldo estava muito tranquilo, sabe? Foi um dos poucos diretores também, né? Porque o Geraldo já tinha
um dos poucos diretores que tinha uma certa ansiedade de querer, de achar que no excesso do trabalho ou no excesso de hora extra que nunca é paga, o filme vai nascer, quando às vezes é o contrário. Às vezes pensar o filme em 1 hora no dia já resolve. Assim. E aí uma vez voltando, uma vez a gente acordou, ele me acordou, ele falou, Renato, vamos começar a trabalhar. E aí o trabalho foi ouvir um disco inteiro como é que era o nome do artista? Lindenberg. Um artista, um músico, que ele ouviu a obra desse artista e a gente ouviu esse disco e ele ficava falando do filme, aqui, ó, essa música que eu estou imaginando o Antão se arrastando na caatinga. Ficava nesse lugar muito interessante, deleuziano, né, de ficar visualizando, descobrindo esse cinema de evidência, essa coisa do... O Deleuze tem um pouco isso, né? Não vou ficar estendendo o Deleuze não, mas tem essa coisa do que ele traz desde o estudo do neorrealismo, que é se deparar com o intolerável para desvendar um cinema de evidência, né? E no Sertânia, especificamente, você tem... Não sei se vocês viram Sertânia, né? Vocês têm um personagem que é o Antão, que é um jagunço, que ele está alvejado, ele está com vários tiros no tórax, e ele está encostado na pedra agonizando. Essa é a imagem central do filme, desse jagunço imobilizado pelas feridas, encostado numa pedra, e o filme se passa nesse delírio desse personagem agonizante, que é a presença do intolerável. Assim como a Ingrid Bergman no... Como é que é o nome do filme? Do vulcão? Stromboli. Que ela está diante de um vulcão que vai entrar em erupção, ela não tem o que fazer, e a partir dessa relação com o intolerável, nasce alguma coisa no cinema, nasce o cinema, a possibilidade de um cinema. Quero dizer isso por quê? Porque ouvir os discos com Geraldo Sarno era isso. Era através de uma arte que... o som é uma arte absoluta. Né? Para você não deixar de ver uma imagem, basta você fechar os olhos. Para você deixar de ouvir esse som que está tocando lá embaixo, você tem que caminhar um pouco mais. Assim, você tem que fugir dele, né? Porque tem uma presença absoluta, uma densidade. Então, o som na montagem ele é determinante para mim. Né? Só uma última coisa, eu lembrei que quando eu fiz o meu curta Centelha, a primeira experiência que eu recebi do Grivo, que é aquele pessoal lá de BH, a primeira experiência porque eles fizeram o som do meu curta, né? Eles encheram o filme inteiro de som, assim, de efeito sonoro, de experiências de ruído, e eu achei aquilo muito ruim, assim, porque foi ali que eu me deparei, assim, eles são ótimos, né? O Grivo não tem nem o que falar, né? Mas para o meu filme não cabia um excesso de som. Também tem isso, porque trabalhar o som e pensar o som tem que saber também medir os silêncios, a densidade, né, das pausas, dos intervalos. A Lucrécia Martel falou uma coisa muito interessante quando ela lançou o Zama. Ela falou que trabalhar o som na montagem é imaginar que o teu filme vai nascer para um grupo de espectadores que devem ter a sensação de que estão todos deitados no fundo de uma piscina. E a piscina cheia de água, onde a tela é a superfície da água. E o som é toda essa água que está em volta deles. Né? Acho que é um pouco isso. Muito massa, gente. Só uma coisa de complementar, assim, que tem uma coisa que quando assim, não tô tão velho assim ainda, mas o Geraldo tinha 80, né, quando ele fez Sertânia, né? Tipo 82, mas assim, o bom de ficar um pouco mais velho, de envelhecer, é que você vai melhorando algumas coisas, aprimorando a si mesmo, né? E uma coisa que eu, quando era mais novo, assim, também por dificuldade de fazer mesmo, né? Eu sentia que precisava fazer muito. Tudo eu fazia muito. Tudo eu fazia muito. E aí eu fui entendendo, até porque você fica tipo, pô, quero voltar para casa aqui, quero fazer outra coisa, quero, né? De fazer menos. E eu tô entendendo isso também para filmar, inclusive para filmar. Às vezes a galera quer muita coisa, muita coisa. E quanto menos você faz, às vezes é menos. Claro, o cara chega com 80, o cara fala, hoje a gente só vai ouvir esse disco aqui e 1 hora ali. Pô, quem me dera já conseguir ter essa tranquilidade no meu coração agora, né? Eu acho que essa que é a busca, porque aí você, pô, é isso. Quanto menos coisas você colocar, melhor. É tipo assim, aí, já que você citou algumas pessoas assim, né? Citar o Leminski aqui, que tá
estava sendo citado agora, que ele falava que o haikai era como um golpe de karatê, né? Que você tinha que cada palavra tem que ser um golpe mortal, assim, uma palavra mortal, assim, uma palavra que resume tudo. Isso é massa, eu gosto dessa ideia também. É difícil chegar lá, mas Você tem que estar bem estruturado, né, também. O boleto tem que estar pago, né, para você ter, né? Então assim, né, você já tem que, quer dizer, o Geraldo já está num lugar, já está, apesar de ter um cineasta, né, da América Latina que passou por muitas dificuldades, não é um Godard, né, que vivia na Suíça, que tinha uma outra relação com a invenção, podia passar o dia pensando no cinema dele porque ele mora na Suíça, né? Diferente de cineastas do terceiro mundo, do sul global, né, dos países subdesenvolvidos, ter a liberdade, o tempo, o ócio criativo que o Zé Celso falava, né? Se dá esse luxo de se permitir ter um tempo. Não, pelo contrário, geralmente a gente acumula funções, né? Faz o som, faz o crédito final, eu me permito não fazer mais isso hoje, assim. Se me pede alguma coisa extra, vai ter que colocar um aditivo no contrato e me pagar por isso, entendeu? Porque chega uma época que a gente começa a tomar essa posição, né? Ter essa consciência. Espera aí, se você quer que eu faça isso... Agora, quem dera se a gente pudesse chegar num tempo onde a gente, para criar, pudesse modular o nosso tempo de acordo com a nossa criação, né? Bom, gente, queria abrir para perguntas aí do pessoal, quem tiver lá no fundo tem uma pergunta. Oi, boa tarde. Gostei bastante da mesa. Eu sou estudante universitário, eu gosto bastante de montagem, já fiz alguns projetos, já participei como montador de alguns projetos, né? E realmente o som é muito importante. E sempre que eu estou montando, eu coloco músicas também, coloco sons para eu conseguir visualizar o que eu quero visualizar e mostrar o que eu quero mostrar também. E aí na mesa de ontem, que era sobre som também, eles falaram que uma das pessoas que estava na mesa comentou que eles receberam um projeto para fazer o design de som e tinha vários sons de banco de dados. E aí eles excluíram tudo e fizeram o próprio som deles. Só que daí depois a direção falou que, na verdade, eles queriam usar aqueles sons. E aí eu queria saber como que vocês fazem esse diálogo com a direção, ou com o design de som, ou com a coordenação de pós, por exemplo. É uma trincheira, né? É uma batalha. Porque, assim, não é, a gente não tem que convencer nada, nem persuadir o diretor, né, o mixador, o desenhista de som. Mas a gente tem que criar argumentos, na verdade, se valer da experiência real daquela criação, para que você tenha argumentos para defender aquilo, entende? Então, mas assim, nesse caso, se a palavra final é do diretor, você tem que aceitar, entendeu? Agora, quando é um trabalho seu, você se permite a fazer o que você quiser. Quando é do diretor, e o diretor, ao final, quer bater o martelo, que é aquilo ali, tudo bem, é o filme dele. Até porque é aquilo que a gente falou no começo da palestra. A mais-valia é dele, entendeu? Então, assim, chega uma hora que a gente escolhe as nossas batalhas, sabe? A gente sabe qual é o filme que vale a pena brigar para convencer que é melhor assim o assado. Tem filme que não vale a pena. Tem filme que eu nem lembro, que eu prefiro nem colocar no currículo que eu trabalhei. Entendeu? Agora, tipo, Queda do Céu, que é um filme importante, né? Foram 14 meses de muitas batalhas, né? Com muito respeito, com muito carinho, com muita amizade, mas muitas batalhas no campo da criação, inclusive de som. Até o final, o Guilherme, que participou dessa mesa, que você falou, que fez o som do Queda do Céu. Até o final, eles já estavam na ilha com o Guilherme, no design com o Guilherme, e o material voltava para mim para experimentar coisas sonoras que eu já tinha pré-desenhado na ilha, para depois voltar para ele. Então, é muito interessante o diretor, a diretora, que permite esse diálogo e essa abertura entre esses autores, né? De montagem, de som, né? Até de marcação de luz, inclusive. Cara, né, na verdade, eu nunca tive esse embate, assim, acho que eu mando, a galera faz, a gente, assim, perde um pouco o controle, é ruim, não é que é bom. Eu gostaria de ser chamado, assim, para a sala de mix lá, enfim, gostaria de ter esse contato. É difícil, assim, o que acontece muito também, o pessoal nem sempre faz com
tempo, né, o som. Assim. A realidade é que é isso. Às vezes o som é feito 14 meses de montagem, passou lá no festival. 2 meses de som e olha lá, e mix e tudo mais. Então, assim, tem esse que é um problema pro som, que aí eles devem ter falado sobre isso ou não, né? Deve ser as pitangas deles lá, mas tipo, porque isso é um problema, assim, a gente fica muito tempo, 1 ano e meio fazendo um filme, e aí você não vai botar um somzinho e depois vai falar assim, pô, botei lá um som do banco, tem um banco, criei um banco, faz parte do meu gosto pessoal querer colecionar sons, né? Porque você. Aliás, me lembrou, você falou do Geraldo, eu lembrei de outro Geraldo, José Geraldo, que é o José Geraldo que eu vi um filme do Severino Dadá, que é outro montador, né? Que é montador, sim, entidade aí, né? Que montou, sei lá, Tenda dos Milagres, entre outros, assim. Aí eu vi uma aula com ele, assim, também, e aí ele falou do filme que ele fez. Severino Dadá, montador, ele fez um filme, ele fez poucos filmes na carreira dele, ele mesmo dirigiu, mas eu sei que ele fez anos 2000 e pouco, ele decidiu fazer um filme sobre um cara que é o cara do som, ele fez sobre o Geraldo José, eu recomendo muito ver esse filme, Geraldo José, do Severino Dadá, não lembro, tem uma continuidade no nome, que ele conta a história do cara que ele começa fazendo som em rádio, né? Naquela época, novela de rádio, fazendo som de trovão, cavalo. E aí, na época, não tinha desenho de som nos filmes, né? E ele começa a fazer sonorização, Vidas Secas, todos os filmes. Ele fez uns 500 filmes, você vê lá no IMDb dele, o cara fez 500 filmes, todos os filmes que você viu nos anos 60, 70, provavelmente ele está envolvido. E aí tem isso, fala nesse documentário, que ele tinha essa obsessão de colecionar sons, e ele tem, sei lá, não sei quantas 14 mil sons guardados em fita, ele gravava som de derrapada, aí tem filmagens dele dando entrevista, esse é Geraldo José, não sei o que, ele parece gravando som, bebê chorando, não sei o que, e ele tinha isso guardado, e o Severino Dadá era amigo dele e ele deu essa coleção para ele. Emprestava essa coleção para ele montar. Então o Severino montava com os sons que o cara fazia e era assim, esse era o diálogo. Isso no momento na moviola, né? Então eu acho que era o barato dos caras era montar o som, porque era onde ele brilhava ali, onde ele inventava o filme, né? E sei lá, queria muito ter passado por esse momento de montar ali na moviola com esses sons, deve ter sido muito legal, assim. E um momento de muita criatividade, porque se tem uma coisa muito massa mesmo de montar é quando não vem som. Eu acho massa também esse que você falou de ver o filme sem som, nunca fiz, mas é uma boa ideia. Mas quando o filme não vem com som por um erro, é massa, é bom. Eu fico até feliz quando um monte de Moz. Eu até brinquei que tem um amigo que trabalha com som direto, assim, ele falou, vou fazer uma camiseta I Love Moz, Moz é Mood of Sound, né? Aí eu vou fazer uma camiseta I Love Moz, que é tipo, o cara do som não trabalhou e pra montagem é uma criatividade ali, então assim, é massa, assim, mas aí é isso, pô, banco de som, cara, vai botar uns passarinhos, aliás, você sabe, você vê quando a galera usou o banco de som, usa o mesmo passarinho, isso aí é repetição. Mesmo passarinho no loop. Passarinho tem todas as cenas do filme. Eu acho interessante pensar o som também para além, assim, destituindo um regime de sincronia, sabe? O Eisenstein fez no livro dele A Forma do Filme, né? O último capítulo ele fala um pouco sobre a falta de sincronia do som, assim, como é importante descobrir a potência autônoma mesmo da imagem do som, porque na verdade som é imagem técnica também, né? O som é uma imagem técnica. Você pode, inclusive, ter diálogos técnicos com pessoas de som que vai falar do plano geral sonoro, ou do close sonoro, ou do plano médio sonoro, tá entendendo? Então, o som também é uma presença autônoma que tem uma força constituinte na criação de um filme, da montagem de um filme. Então, assim, e cada vez mais, no contemporâneo, no cinema contemporâneo, que eu tenho visto em festivais, é uma coisa interessante que é uma falta de acabamento no som, que deixa o filme mais interessante. O corte brutal de som entre um plano e outro, sem transição.
Ou o Apichatpong, por exemplo, quando ele coloca uma voz mais baixa e o som ambiente mais alto que a voz, que propõe que o espectador tenha uma outra relação, uma outra experiência com o filme, né? Do espectador ter que se esforçar para ouvir o que o personagem está falando. Ou o Kiarostami, quando você tem um plano super geral, né? E você tem aquele carrinho atravessando uma paisagem e o som em primeiro plano do que está sendo conversado dentro do carro, né? Enfim, o som ele te dá uma liberdade. Na verdade, a melhor escola de montagem é o manejo de som, eu acho. Né? Os filmes de faroeste, John Huston, onde você, a partir de um som de um tiro, você vai ter 3 planos, 4 closes, que na vida real isso é impossível. Né? Imagina, olha a força do som, de você conseguir criar atmosferas, de você conseguir manejar de uma forma surrealista, às vezes, o espaço e o tempo dentro de um filme, tá entendendo? Você sabe disso, né? É uma coisa que o som, quanto mais ele se desprende desse regime do realismo, ou seja, da sincronia, mais ele colabora para a expressão do teu filme. Eu sei que só para complementar, porque o som é legal mesmo, eu acho que é um tema legal e eu acho que talvez seja um lugar na montagem que quanto mais eu sinto isso para mim, que quanto mais eu me aprofundo no som, mais interessante fica. Fica mais interessante porque é isso, esse é um lugar assim que vale a pena investir o tempo de estudo assim. E aí tem uma coisa que eu fiz um documentário, né, em Superagui. E aí tinha, sei lá, a gente filmou muita gente, muitos personagens, assim, e aí chegou na hora da montagem, algumas pessoas tinham que ficar de fora, não cabia todo mundo. E aí foi surgindo algumas coisas assim, cara, não tem como tirar tal pessoa, o que a gente faz? Bota no som ela, cara. E aí ela aparece em vários lugares do filme, no som. Essa é uma personagem que eu tenho muito carinho, a Dilma, no caso, que é uma personagem que ela foi surgindo no som, e ela acabou virando uma narradora meio errante, assim, que ela aparece no início com uma voz sussurrante e ela virou um fantasma no início, no meio, sabe? Assim, ela ganhou uma profundidade que... E ela é só uma pessoa que eu tinha um carinho, a gente tinha uma relação, mas as filmagens não ficaram tão interessantes, a fotografia às vezes não deu tão certo, ou não cabia por excesso. E botou o personagem falando, o personagem tá andando, a pessoa começa a cantar lá no fundo. Aí você vai adicionando isso, não é o cara. Isso não vai ser feito no desenho de som, sabe? Se você não levar determinadas coisas lá para montagem, né? O personagem, a existência do personagem no som. Talvez isso não chegue no som lá no desenho de som, porque não chega na mão do pessoal às vezes. Então, ou até da questão da dublagem, né, cara? Eu fico assim, realmente a dublagem tem a precariedade da dublagem aí do filme brasileiro dos anos 80, aí, até os anos 80, sim, mas tipo, tinha uma invenção da dublagem ali, né, cara, que eu gosto de ver isso, assim, dou muita risada. Que possibilitava outro tipo de relação com a montagem, inclusive, né? Você ter a criação de uma pós-produção sonora que se dava também no diálogo, assim. Mas queria perguntar se tem mais alguém aqui, mais alguma questão. Tá. Olá, sou Thea Werner. Eu queria uma pergunta para os dois, é assim, como no processo criativo, como vocês definem o ritmo e... Deixa eu ver, eu até anotei. Agora já me perdi, demorou. E a estrutura final desse filme que vem com esse material bruto que chega na mão de vocês? Eu acho que até tem um amigo lá de Porto Alegre que ele tá ele tá estudando lá, tá no doutorado lá dele, falando sobre ritmo, assim, entendeu? E aí ritmo é um tema, assim, não sei dizer, porque o ritmo é uma palavra coringa, né? A gente usa acho que eu digo assim, essa é a conversa que eu tô tendo com ele, assim, que ele tá tendo lá no estudo dele, no caso, que é tipo o uso da palavra ritmo, né? Porque o ritmo é uma palavra muito coringa para muita coisa, a gente usa ela com alguma
com alguma inocência, talvez, mas tudo é ritmo, né? Pô, tá faltando ritmo. O que as pessoas querem dizer quando falta ritmo? Ou vou dar, só falta, cheguei aqui no corte aqui, mas agora só falta o ritmo, né? Porque ele já tá, o encadeamento das situações está lá, mas falta o ritmo, né? É muito vago assim, né? Eu não sei dizer. Então, eu acho que tem mas de uma forma prática, assim. Não, eu tô. Não, mas é porque assim, então de uma maneira prática, assim, né? Digamos, eu acho que eu quando chega as coisas para mim depende se é ficção ou não é um documentário, porque no documentário é óbvio que tem, acho que uma outra abordagem diferente. Mas na ficção já tem as cenas, né, digamos, estão ali todas posicionadas, tal. Você já tem mais ou menos uma ordem dada no roteiro, né? Mas eu vou assistindo tudo como me sinto como se eu estivesse peneirando tapioca ali, assim, tá peneirando, vai saindo o que não é, ou sei lá, ou qualquer outra coisa. O que não é vai saindo, o que não é vai saindo e o que é vai ficando, o que é vai ficando, o que é subjetivo, né? Mas tipo, eu tento ir como um embate de imagens, de sons, que ali estão, o que vai ficando nesse embate de coisas. Eu vou, né? Isso aqui é mais interessante que isso, e aí eu vou peneirando até chegar a alguma coisa, assim. Então, não. Aí eu acho que tem uma coisa que eu já percebi, é que essa coisa do ritmo, ela também vai meio que surgindo meio que com uma naturalidade, assim. Não sou eu quem vou dar o ritmo, é o filme, né, que tem o próprio plano interno, né, porque quando que corta, né? Corta quando pede para cortar, né? Acho que tem. Aí é uma discussão. Tipo assim, onde que corta, como corta, quanto corta, se corta, né? Eu acho que essa é uma discussão que não tem uma regra, né? Cada filme pede uma coisa. Quando perseguiram o Vertov e o Eisenstein por serem formalistas demais, eles foram acusados de que filmavam planos muito curtos e que os planos eram microplanos e que isso é que determinava o ritmo dos filmes deles. Quando, na verdade, era um mito acusatório. Porque, na verdade, eles filmavam com muita duração. E o ritmo era determinado na ilha de montagem, porque o ritmo é justamente a possibilidade de você transformar, transicionar, revolucionar uma narrativa. O ritmo colabora com a dramaturgia, seja documental ou ficção. O ritmo é a possibilidade de criar ondas, de você, sei lá, você tem um personagem caminhando de um ponto a outro, dependendo do ritmo que você põe ao fundo, você traz um sentido para essa caminhada, tá entendendo? O ritmo é isso, o ritmo que a Terra, enfim, que dá a volta no Sol, é um ritmo específico suficiente para ser chamado de revolução. O ritmo ele é determinante para você imprimir qualquer coisa dentro de um filme. E o que, no meu caso, no meu trabalho, o que determina isso, quase sempre é um conjunto de elementos que vão compor, que vão dizer alguma coisa, que vão contar alguma coisa. Por exemplo, na cena da Queda do Céu, que vocês viram, quando o Davi Copenau, depois que a gente vê aquela catarse dos indígenas Yanomamis em transe na Maloca, né, e eu corto de uma forma brutal o som, e você tem o Davi Copenau inalando a Yacoana, vocês lembram disso? E aí, a partir daqueles cortes da Yacoana com um som já mais aterrado, ou seja, o som não está mais em primeiro plano, se estabelece um ritmo que é para fazer a transição entre um estado realista da cena, que eram aqueles indígenas Yanomamis dançando, de forma direta, para um estado de sonho, através do poder da Yacoana, do alucinógeno da Yacoana. Então, o ritmo na montagem teve um papel preponderante de fazer a transição entre o realismo e o hiperrealismo, que é quando entra aquele som que o Davi Copenau começa a imitar os pássaros, os animais. Depois, na Masterclass, eu posso até mostrar de novo essa cena. Que o ritmo, se a gente fosse pensar numa antropologia do ritmo, como diria lá o soviético, Eisenstein, é a possibilidade de transformação e transição dentro de um filme, né?
E acho que tudo se dá de alguma maneira entre, de novo, tentativa e erro, né? De um esforço quase científico de encontrar o que daquele filme vai nascer, assim, né? O teste de você buscar cortar muito uma cena e daí descobrir que não, aquilo é outra coisa, de você entender, não, o foco dessa cena, desse diálogo é essa personagem específica e não esse. Esse personagem, às vezes, não está bem nesse plano, não está bem nessa quantidade de planos específicos, é se manter naquele. Daí acho que o que vocês falam também coloca um pouco isso, né? O filme determina o seu próprio ritmo e não vem de algo... Não está em outro plano, está num plano muito material e muito prático mesmo, né? De como essa narrativa está se dando, de como esses personagens estão conversando, do ritmo que essa cena e que essa cena toda está conversando com o restante do filme, né? E daí fico, né, sempre voltando, assim, acho que o longa te convida também a essa estrutura geral, assim, né? Como também cadenciar o ritmo de uma cena é cadenciar o ritmo de um todo, e daí como você está sempre fazendo esse esforço do micro para o macro, do macro para o micro, e como tentar organizar essas coisas dentro do ritmo de uma cena e do ritmo dentro de um filme. Tem uma coisa assim que eu em algum momento eu pensava assim, vou fazer montar é tipo um quebra-cabeça, né? Mas depois eu pensei, não é que nem um quebra-cabeça, porque o quebra-cabeça ele tem uma imagem, né? Você tem uma imagem que você olha, no final é aquela imagem. O filme ele não é isso, né? Ele é uma sequência de coisas, uma depois da outra, que você vai vendo, e então não existe não é uma pintura, né? Que no final você olha e tem algo assim. Então realmente a palavra ritmo, a questão do ritmo é uma grande incógnita, assim, porque como que se dá é um pouco, não sei dizer, assim, é uma mágica para mim, mas é tipo, mas eu entendo que é isso, assim, a parte também das escolhas de, por exemplo, assim, eu acho que na montagem a gente também, claro, com essa conversa, com essa escuta, com tudo, né, em respeito ao material e à equipe também, você não está ali para desrespeitar, apesar das brigas, né, as boas brigas, né, com o filme, né, para ter o melhor, mas você na montagem você já define uma questão estética também, né? Se você fala assim, isso aqui esses planos aqui estão muito estourados, não fazem parte do que o filme se pretende, assim, ou os planos noturnos eles estão mais interessantes. Então, o filme pede ser mais noturno, ele ganhou a vida aqui. Então você também já direciona, assim, para um diálogo, né, com a direção, com outras pessoas, mas assim, você direciona já, e isso para mim já define muita coisa, porque se chega na montagem e você chega lá e tem exato, você filmou uma parte noturna e uma parte diurna, mas a parte de noite era 20%, mas você chega lá e, isso aqui é o ouro puro, isso aqui, sabe? Por que não deixar mais tempo, assim? Por que você não vai se alongar ali? Eu acho que a gente também vai, né, indo onde brilha ali, onde vai sendo, isso me deu tesão, me deu uma lágrima aqui, gostei, achei massa, me deu raiva essa cena aqui. Eu acho que é muito numa coisa de emocional, que você vai modulando, né, escolhendo ali por uma coisa meio sentimental, assim, sei lá. Enfim. A duração. É porque também a gente não pode esquecer que dentro do plano o ritmo ele não é estabelecido só pelo corte. Existe o ritmo interno do plano, né? Não sei se vocês viram o Cafajeste do Rui Guerra, né? Aquela cena daquele plano que gira em torno da como é que é o nome dela? Não, Norma Bengel. Enfim, que é uma cena tenebrosa, né? Ou mesmo uma outra cena para trazer do contemporâneo, o Noites Alienígenas, do Sérgio de Carvalho, por exemplo. A primeira imagem do filme é um plano de sequência imenso. Então tem uma coisa do ritmo também se estabelecer dentro da imagem, né? Não necessariamente é o que o Bazin, de uma forma dogmática, lá atrás vai chamar de montagem proibida, né? Da ontologia da imagem, o poder, ou o próprio Tarkovsky vai falar do esculpir o tempo, né? Do tempo que se esculpe. Os filmes do Tarkovsky têm planos imensos, né? O espelho, o sacrifício. Então, pensar o ritmo não quer dizer pensar só
corte, é só isso que eu quero dizer. Não é só pensar como você, né, corta e encadeia uma imagem com a outra, mas é também perceber o que dentro da imagem acontece. E o que dentro dessa imagem te propõe enquanto transformação ou transição internamente, né, sem você precisar cortar. Não sei se eu fui claro. Foi bastante. Bom, pessoal, acho que vamos fechando por aqui. Tem mais 5 minutinhos? Então, se alguém tiver mais uma última pergunta. Bom, de qualquer maneira, então, vamos até a gente dar um tempinho a mais para o Renato. Deu um tempo e não rolou, então acho que... Pô, me botou uma pressão agora. Não, tô brincando, mas é que... Não, eu tinha uma... Sobre o que você quer falar? Pode falar, pode perguntar. Vou perguntar, tá tudo bem. Não, mas voltando um pouco para... Só para a gente fechar, acho que a gente falou um tanto da questão de como isso também se dá de uma maneira de trabalho mesmo, assim. E acho que isso tem a ver com um relato sobre o Sertânia e como... E a pergunta é basicamente, de que maneira vocês se organizam enquanto trabalhadores em questão de horas mesmo? Quanto de fato vocês estão empenhados em montar aquele filme e o que isso significa no sentido que daí, acredito eu, que montar um filme também é parar e estar pensando nesse filme. Não precisa ser trabalhando no computador, assim. Mas que é isso, é também construir um pensamento sobre esse filme. E de que maneira vocês se organizam? Vocês param para, então é nessa quantidade de horas que eu vou trabalhar hoje nesse filme e o que significa trabalhar nesse filme? Cara, eu demorei muito para entender como eu gostaria de trabalhar, mas eu cheguei numa fórmula, e não foi porque eu cheguei sozinho, na verdade eu cheguei por causa da associação, né, que eu me associei lá, EDT, inclusive somos EDT aqui, né, e tipo, e aí tipo assim, associado porque na pandemia eu tava lá, na solidão, e eu falei, não, preciso, eles abriram, né, para pessoas fora do Rio e Rio Grande do Sul, que tinha essa coisa, e Pernambuco, né, eles tinham esses núcleos, assim, e eles abriram e eu me associei, e ali tem uma tabela, né, de valores, que aquilo ali mudou minha vida, porque eu falei, caramba, as pessoas ganham mais ou menos por aqui, porque eu não sabia, entendeu? Porque é uma Descobriu luta. que estava ganhando mal pra caramba. Descobri que eu não estava ganhando muito longe de qualquer outra coisa. Aí, assim, a gente aqui em Curitiba, cara, é isso, é fora do eixo, né? E perto de São Paulo passa por uma questão, assim, muito exploratória mesmo, porque os caras literalmente vêm para cá porque é mais barato. Então, assim, é uma questão aí para ser entendida até. Aí, não, com certeza. Não, assim, no norte, nordeste, mas às vezes a galera de São Paulo, por estar muito próxima, eles vêm muito para cá, entendeu? Não tanto para montar, mas eles vêm para filmar. Galera da filmagem, eles vêm aqui. Então, por exemplo, esses tempos atrás até teve filme, o Bruno Barreto veio para cá. Então, os caras vêm para cá. Enfim, esse é um outro debate, né? Tem o seu lado positivo em algum lugar também, mas tem suas questões. Mas aí eu entrando na associação, eu entendi que tinha tabela. As pessoas trabalhavam alinhadas a algum método. E qual foi o método mais simples? Como todo mundo trabalha numa filmagem, que para mim tem funcionado. Semana por semana, cara. Tipo assim, por que eu vou trabalhar tipo por pacote? Um filme longa, um pacote. Curta, um pacote. Cara, que curta já é outra modalidade. Mas, tipo, eu acho que trabalhar por semana, para mim, foi a melhor saída. Então, como as pessoas trabalham no set, vão lá trabalhar 5 dias, folgam 2, isso é uma semana. Então se eu falo assim, eu vou trabalhar no filme para fazer o primeiro corte aqui, eu vou demorar 4 semanas. E eu tiro 4 semanas de trabalho, que seja assim, ou 3 semanas, não vou poder trabalhar essa aqui, trabalho na outra, eu tento fechar minha agenda para trabalhar de segunda a sexta, como qualquer trabalhador faria, assim, e aí eu chego de manhã e largo de noite, tento não passar do meu limite, chega uma hora que não dá também, né? O corpo não aguenta, o olho cansa, e quando você tá embalado, você vai, mas tudo bem, é aquela semana, e aí eu tô ganhando pela semana e tá tudo certo. E aí, para mim, essa forma resolveu
uma questão que antes era assim, longa. Aí, pô, outra coisa que eu fiz também que me ajudou muito, coisas bem bobinhas, mas que todo dia que eu começo um dia de trabalho, eu copio o projeto e faço um novo projeto. Eu não trabalho sempre no mesmo projeto. Eu copio o projeto e abro um novo e boto a data, e aí eu tenho um registro de quantos dias eu trabalhei. Se eu trabalhei meia diária, por algum motivo fui no médico, sei lá, eu não só consegui trabalhar meia diária, tive que fazer outra coisa, eu boto lá meia diária, então eu tenho o meu registro, porque eu entendi o quanto é importante fazer isso. Até porque se tem uma assistente junto, alguma pessoa fazendo assistência, tipo, eu também sei o que pedir, quanto pedir, porque eu também não quero que uma pessoa que esteja fazendo assistência trabalhe mais do que deveria só porque a pessoa está empolgada, entendeu? Que é aquele lance do menos esforço, às vezes, né? Às vezes a pessoa fica se debatendo ali, trabalhando um monte, às vezes você precisa fazer o que precisa. Mas é isso, são aprendizados. Não sei se você quer falar alguma coisa. Eu acho que eu demorei a ter essa consciência, assim, porque depois de 40, na verdade é isso, depois de 40 anos que eu comecei a... Na verdade eu não comecei, o meu corpo impôs isso para mim, porque começou a dar pane, né? Colapsou o corpo, ansiedade, falta de sono, então a gente começa, né, tem alguma coisa errada aqui. É horrível, então assim, e trabalhei muito. Agora não muda, né? Porque o último filme que eu trabalhei, eu montei na última semana, eu tinha que entregar o filme em 7 semanas. A última semana eu trabalhei 20 horas, eu dormia 4 horas e meia em casa, né? Para poder entregar o filme, para o filme poder entrar num festival, tá entendendo? Então, assim, uma coisa é a gente estabelecer a consciência de que a gente precisa ter regra e ter hora para começar e para acabar. Outra coisa é as produções imporem para a gente prazos e afunilamentos de orçamento que obriga a gente a não ter humanidade no trabalho. Que isso é um debate trabalhista, é uma coisa que vai para o trabalho, assim. Não paga hora extra, né? Isso a associação tem que defender a gente, né? Então, assim, agora, quando eu me lembro da minha ingenuidade perversa lá atrás, de trabalhar 14 horas, virar à noite, entendeu? Achando que aquilo ali ia ser a minha salvação, eu fico, tudo bem. Foi bom, porque aquela ingenuidade também teve um traço ali de criação, de invenção, de força, de uma paixão ali incandescente que fez, né, surgir um trabalho maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, um pouco mais cético, mais velho, mais maduro, a gente olha para trás e fala, porra, eu consigo ainda fazer coisas boas sem precisar morrer, né? Para fazer tem que estar vivo, né? Para conseguir continuar montando tem que estar vivo. Com isso a gente termina. Com isso a gente termina. Obrigado muito, pessoal, por vocês estarem aqui. Obrigado, pessoal do Fórum, por ter convidado. Christopher, Anderson, Wellington. Um prazer mesmo estar nessa mesa com vocês. Obrigado mesmo, gente. Nossa, valeu. Obrigado.